Podcast MPI, quando a conversa se torna um problema. Episódio 1. Antes da conversa. Duração aproximada, 5 minutos. Som de passos sobre calçada, ônibus passando, conversas distantes, uma motocicleta acelera. Depois o ambiente vai ficando mais silencioso. Você está ouvindo mais perto da ignorância. Aqui, nenhuma verdade passa sem ser interrogada. Breguésio, posso fazer uma pergunta? Quando foi que conversar virou notícia? Porque eu lembro de ouvir gente dizendo que conversar era natural. Na calçada, na fila do mercado, na porta de casa, no banco da praça, no trabalho. Agora aparecem reportagens perguntando se estamos perdendo a capacidade de conversar. O que aconteceu? A conversa mudou? Ou fomos nós? Você ainda acredita que as manchetes começam onde dizem que começam? Elas adoram encontrar um culpado. Primeiro foi a televisão, depois a internet, agora o celular, amanhã inventam outro. É sempre mais confortável culpar um objeto do que investigar uma época. Breguésio, mas as pessoas realmente conversam menos. Porque eu vejo gente falando o tempo inteiro. Mensagem, áudio, vídeo, comentário, reação, discussão. Nunca houve tanta comunicação. Então por que tanta gente diz que a conversa acabou? Apenas o som distante da cidade. A loca do rolê. Vocês começaram pelo último capítulo. De novo, sempre fazem isso. Querem explicar a conversa olhando apenas para as palavras. Mas a conversa não começa na linguagem. Ela começa muito antes. Começa no corpo. E corpo nenhum permanece quando vive sendo interrompido. Silvan. Então o problema não é o celular, loca do rolê. Engraçado. Vocês gostam de culpados. Eu gosto de condições. Olha para quem acorda antes do sol. Olha para quem passa horas dentro de um ônibus. Olha para quem responde mensagens enquanto trabalha. Olha para quem almoça olhando outra tela. Olha para quem chega em casa sem conseguir terminar um pensamento. Depois me diz quanto tempo sobrou para permanecer diante de alguém. Breguésio. Então talvez a conversa precise de alguma coisa antes da própria conversa. A loca do rolê. Agora a pergunta ficou interessante. Porque ninguém conversa apenas com a boca. Conversa com atenção, com memória, com pausa, com silêncio, com disponibilidade. E tudo isso depende de condições muito concretas, Silvan. Então nós passamos tempo demais discutindo aplicativos, sem perguntar o que aconteceu com o tempo das pessoas. A loca do rolê, exatamente. A tecnologia reorganiza muita coisa, mas ela nunca reorganiza sozinha. Antes dela existe uma economia. Antes da economia existe uma forma de organizar a vida. Antes do discurso existe gente cansada. É curioso. Querem investigar a conversa. Mas quase ninguém investiga o cansaço. Breguésio. Talvez seja por isso que todo mundo fala, e tão pouca gente consegue permanecer numa conversa. A loca do rolê. Ainda não sabemos. Essa é justamente a investigação. Toda conclusão precipitada costuma esconder uma pergunta mal formulada. Música discreta entra lentamente. Narrador. No próximo episódio, a investigação continua. Talvez o problema não esteja na conversa. Talvez esteja no corpo que tenta sustentá-la. Se este episódio abriu mais perguntas do que respostas, o restante da investigação está no blog. O link também está na descrição. Se quiser, se não quiser, o fluxo continua.